substituindo a retidão. Este é um chamado para a vigilância e a fidelidade, para não sermos seduzidos pelas tentações deste mundo, mas para mantermos nossos olhos fixos na promessa da eternidade com Deus. Substituindo a sabedoria pela luxúria e o amor pelo desejo, a imagem da prostituta é particularmente apropriada, oferecendo a qualquer um o que desejam em troca de dinheiro. Mas ela não está sozinha. Ela monta uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, representando claramente uma união política. Não nos é dito quem são, nem nos são dados muitos detalhes sobre eles. Eles são homens poderosos, mas não têm terras para governar. Seu poder vem da besta, presumivelmente o anticristo, a quem eles prometerão total devoção. Acima de tudo, eles serão abertamente anticristãos, declarando guerra ao Cordeiro e àqueles com ele, provavelmente porque suas consciências serão incomodadas. Apocalipse 17, versículo 14 diz: Eles guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele estarão os chamados, escolhidos e fiéis. Mas a Babilônia está condenada. Ela e eles cairão. Seus dias estão contados. A incrível maneira como isso é realizado é absolutamente plausível no ambiente de hoje. A situação não é impossível de prever, dado que a maioria dos negócios do mundo estará nas mãos de 300 megacorporações. Políticos ambiciosos, famintos por poder, ressentem esse poder financeiro. Eles estão até mesmo preparados para provocar um desastre econômico, se isso lhes permitir assumir o controle. Os reis ficarão com ciúmes da mulher que os monta e resolverão destruí-la. A cidade será envolvida em chamas. Será o pior desastre econômico da história mundial. Muitas pessoas chorarão e lamentarão sobre as ruínas. O desastre terá sido causado por Deus, não por qualquer ação física. Ele terá instilado em seus corações o desejo de cumprir sua missão. Apocalipse 17, versículo 17 diz: Porque Deus colocou em seus corações cumprir o seu propósito, e concordar, e dar o seu reino à besta, até que as palavras de Deus se cumpram. Ele os terá persuadido a se unir à besta para combater a cidade. O anticristo terá autoridade política e o falso profeta, controle religioso. Os reis agora lhes oferecerão controle econômico em troca de poderes delegados para si mesmos, mas a posse de tais privilégios será extremamente curta, 1 hora. Apocalipse 17, versículo 12. A queda da Babilônia é tão certa que é retratada no Apocalipse como já tendo ocorrido. Isso é algo de que os cristãos podem ter certeza. No entanto, há razões práticas para informá-los. Qual é a conexão entre o povo de Deus e essa Babilônia final? Há 3 regras a seguir. Primeiro, haverá muitos mártires na cidade, que está embriagada com o sangue dos santos, o sangue daqueles que deram testemunho de Jesus. Esta última frase indica novamente a presença de cristãos e ocorre em todo o Apocalipse. Apocalipse 1, versículo 9 diz: Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 12, versículo 17 continua: Então o dragão se enfureceu contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto de sua descendência, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Apocalipse 14, versículo 12 acrescenta: Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Segundo, os cristãos são instruídos a sair dela, meu povo, para que vocês não participem dos seus pecados, para que vocês não recebam nenhuma das suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Apocalipse 18, versículos 4 e 5. Isso é quase idêntico ao apelo de Jeremias aos judeus babilônicos. Fugi do meio da Babilônia, e livrai cada um a sua alma. Não sejais exterminados na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. Jeremias 51, versículo 6. Este é um chamado para a vigilância e a fidelidade, para não sermos seduzidos pelas tentações deste mundo,
mas para mantermos nossos olhos fixos na promessa da eternidade com Deus. É importante notar que eles devem sair. O Senhor não os tira. Obviamente, nem todos os cristãos serão martirizados. Alguns viverão para ver outro dia, mesmo que tenham que deixar seu dinheiro e posses para trás. Terceiro, quando a Babilônia cair, haverá uma celebração. Apocalipse 18, versículo 20 diz: Alegrai-vos sobre ela, ó céus. Alegrai-vos, povo de Deus, apóstolos e profetas, pois Deus a julgou com o julgamento que ela impôs sobre vocês. Isso é feito em Apocalipse 19, versículos 1 a 5, onde ouvimos o rugido de uma grande multidão no céu gritando: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompeu a terra com suas prostituições e vingou nela o sangue dos seus servos. E novamente eles gritaram: Aleluia! A fumaça dela sobe para sempre e sempre. Os 24 anciãos e as 4 criaturas viventes se prostraram e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e gritaram: Amém, aleluia! Nesse dia, apenas o povo de Deus estará cantando aleluia, que significa louvai ao Senhor. A noiva aparece depois que a prostituta desapareceu. O banquete de casamento do Cordeiro vai acontecer. Jesus está se casando, ou mais precisamente, ele está vindo para se casar. Mateus 25, versículos 1 a 13, nos fala sobre as 10 virgens que saíram para encontrar o noivo. 5 delas eram tolas, e 5 eram sábias. As tolas levaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As sábias, no entanto, levaram óleo em jarros junto com suas lâmpadas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, o grito soou: Aí vem o noivo, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas lâmpadas. As virgens que estavam prontas entraram com ele para o banquete de casamento e a porta foi fechada. Mais tarde, as outras também vieram. Senhor, Senhor, disseram, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. A noiva se preparou. Bem-aventurados são aqueles que estão nela. Apocalipse 20 fala em detalhes sobre o estado final de Satanás e dos incrédulos. O versículo 7 fala sobre o fim do reino milenar de 1000 anos. Apocalipse 20, versículos 1 a 3, nova versão americana, diz: Então vi um anjo descendo do céu, segurando a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. E ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O anjo que subjugará Satanás é anônimo. Não sabemos se é Miguel, Gabriel ou qualquer outro anjo de alta patente. Um comentarista da Bíblia observou que a importância final de Satanás é talvez indicada pelo fato de que não é o Pai que lida com ele, nem o Cristo, mas apenas um anjo sem nome. No entanto, quando lemos sobre um anjo descendo do céu, é importante notar que Satanás não é considerado igual ou oposto a Deus. Ainda assim, Deus permite que Satanás continue, porque mesmo em sua maldade, ele serve indiretamente aos propósitos de Deus. As frases prendeu, lançou e selou indicam a completa subjugação de Satanás, restringindo sua capacidade de enganar as nações. Isso nos lembra que, no final, o mal será completamente erradicado e a justiça de Deus prevalecerá. Este é um chamado para a vigilância e a fidelidade, para não sermos seduzidos pelas tentações deste mundo, mas para mantermos nossos olhos fixos na promessa da eternidade com Deus. Satanás tentou aprisionar Jesus em um túmulo, mas não conseguiu. No entanto, Deus não tem dificuldade em restringir Satanás. Muitos se perguntam: este é um evento verdadeiro? De fato é. A batalha é literal, o falso profeta é literal, o massacre dos reis e seus exércitos é literal. Satanás é literal, e seu aprisionamento deve ser igualmente literal. Lemos que ele não deverá mais enganar as nações. O principal modo de ataque de Satanás é a decepção. Portanto, a melhor defesa e arma contra Satanás é a verdade encontrada na palavra de Deus. É evidente que as ações enganosas de Satanás ainda persistem,
indicando que ele não está confinado da maneira retratada na passagem. Pedro afirmou que Satanás está livre para vagar como um leão rugindo, buscando aqueles que pode prejudicar. Satanás será libertado para uma última batalha, junto com as nações enganadas do mundo. Depois que ele é derrotado, vemos os resultados. Apocalipse 20, versículos 9 e 10, Nova Versão Americana, diz: E eles subiram sobre a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. E desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Lemos que o fogo desceu de Deus do céu e os devorou. É impreciso se referir a isso como uma batalha final, pois não há conflito real. O resultado é predeterminado, com Deus finalmente pondo fim ao diabo e seus seguidores de uma vez por todas. Após a batalha, Satanás recebe julgamento e tormento eternos, juntamente com a besta e o falso profeta. É realmente um castigo eterno? Sim, é. As palavras significam exatamente o que parecem significar. Em seguida, todos os incrédulos serão julgados diante do grande trono branco. Apocalipse 20, versículo 15 afirma: E se o nome de alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. No próximo capítulo, Apocalipse 21, versículo 8 acrescenta: Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. O inferno existe em um reino além do nosso reino atual. Apocalipse 20, versículos 11 a 15, Nova Versão Americana, diz: Então vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado, da presença do qual fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Este é um lembrete solene da realidade do julgamento eterno e da necessidade de buscar a verdade em Deus para evitar o engano e a condenação eterna. É também um chamado à vigilância e à fidelidade para que possamos estar preparados para o retorno de Cristo e para a vida eterna que Ele oferece. Os incrédulos experimentam tormento contínuo e são incapazes de escapar do seu julgamento. A Bíblia nos diz que o juiz é Jesus. João 5, versículos 22 a 27, Nova Versão Americana, afirma: Porque nem mesmo o Pai julga alguém, mas Ele deu todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em julgamento, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para executar o julgamento, porque ele é o Filho do homem. A terra e o céu fogem deste trono. Não se trata de um julgamento para determinar quais são os fatos. Os fatos já estão aqui. É a sentença de alguém já condenado. Também lemos que os mortos foram julgados de acordo com suas obras. Se as pessoas não estão listadas no livro da vida, então cada uma é julgada de acordo com suas obras. Depois, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Os efeitos duradouros do pecado foram erradicados, incluindo a morte. Os últimos vestígios do poder ilegal do pecado são eliminados. Quando uma pessoa se refere ao inferno, o lago de fogo é geralmente o que tem em mente.
Este é a segunda morte, como um comentarista da Bíblia observou. Assim como há uma segunda e mais elevada vida, também há uma segunda e mais profunda morte. E assim como após essa vida não há mais morte, assim também após essa morte não há mais vida. No fim dos tempos, Satanás e os incrédulos experimentarão a segunda morte, na qual estarão no lago de fogo. Esta terrível situação é algo que ninguém desejaria. É por isso que Deus ofereceu salvação através de Jesus a qualquer um que acredite e ainda pacientemente oferece essa salvação hoje. Existem muitas cidades belas em todo o mundo. No entanto, ainda não encontramos uma cidade que preferiríamos àquela para a qual retornaremos no final de nossa jornada. A palavra cidade aparece 11 vezes no livro de Apocalipse, nos capítulos 21 e 22. É o lugar onde Deus e seu povo coexistirão. Não é uma figura de linguagem, mas sim uma referência a um lugar real. E porque viveremos nessa cidade em nossos corpos fisicamente ressuscitados, precisaremos de uma cidade física para viver. Não é algum lugar fantástico, é um lugar real. A cidade do céu, Jerusalém, é uma cidade. Isso não deve ser uma surpresa, dado que o desejo por uma cidade existe desde o tempo de Abraão. Em Hebreus 11, lemos sobre Abraão, à procura de uma cidade cujo construtor e criador era Deus. Em Hebreus 12, os cristãos hebreus foram instruídos a vir ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. A cidade é mencionada por Paulo em sua carta aos Gálatas. Ele se refere a ela como a Jerusalém celestial e é referida como a cidade do meu Deus e a Nova Jerusalém, em Apocalipse 3, versículo 12. A Nova Jerusalém é uma cidade que está no céu. Apocalipse 21, versículo 2 diz: E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Vemos em Apocalipse 21, versículo 2, que esta cidade santa foi preparada e desceu do céu da parte de Deus. A frase preparada implica que a cidade foi meticulosamente planejada e construída por Deus para ser um lar eterno para seu povo. É um lugar de descanso, de alegria e de comunhão ininterrupta com Deus. Este é um lembrete encorajador da esperança que temos como cristãos. Um lar eterno com Deus, onde não haverá mais sofrimento, dor ou morte. É também um chamado à ação para compartilhar essa esperança com outros, para que eles também possam fazer parte desta cidade celestial. A Nova Jerusalém já foi completada neste momento. João não diz que viu a Nova Jerusalém ser criada. Ele afirma ter visto a Nova Jerusalém emergir dos céus. Apocalipse 3, versículo 12 diz: Ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Antes de prosseguir, permita-me pintar um quadro para você. Será a cidade mais incrível que alguém já imaginou. Esta é a cidade a qual o Senhor se referia quando disse aos seus discípulos em João 14, versículo 3: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que o Senhor Jesus tem feito ultimamente? Ele está trabalhando no nosso lugar. Algumas pessoas se referem a ele como uma mansão. Chame como quiser, mas é uma parte do futuro de Deus para nós que está atualmente sendo construída. E quando estiver terminada e pronta para ser posta em ação, saberemos como tudo se encaixará. Em primeiro lugar, gostaria de discutir o tamanho desta cidade com você. Alguém já lhe disse como o céu será grande o suficiente para todos os cristãos de todos os tempos viverem lá? Terá que ser um lugar grande. Então, deixe-me impressionar sua mente e coração hoje. O céu, esta cidade de Deus, será o lugar mais incrível que você já ouviu falar. Em Apocalipse 21, versículos 15 e 16, lemos: E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade é quadrada. O seu comprimento é igual à sua largura. Mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Uma das razões pelas quais muitas pessoas tentam espiritualizar
e descartar esta cidade é por causa de seu tamanho enorme. É uma cidade que vai além do que você pode imaginar. Agora, para lhe dar uma ideia, cada uma das paredes e o cubo dela tem entre 1.400 e 1.500 milhas, e a área do piso térreo é de 2.250.000 milhas quadradas no primeiro nível. Já ouviu falar que Londres cobre uma área de 140 milhas quadradas? A cidade quadrada tem 2.250.000 milhas quadradas no primeiro andar. A cidade é 20 vezes maior do que toda a Nova Zelândia. É 10 vezes maior do que a Alemanha. É 10 vezes maior do que a França. É 40 vezes maior do que toda a Inglaterra. É muito maior do que a Índia. É um continente enorme por si só. Então, se o Deus Todo-Poderoso guarda o melhor para o final, e sua criação final é esta nova cidade, você esperaria que fosse a coisa mais espetacular que você poderia imaginar. Como Deus vai fazer uma cidade como essa descer do céu? Alguém pergunta. Com o mesmo poder que ele possuía quando falou uma palavra e o mundo foi criado. O mesmo poder que ele possuía quando falou e a criação nasceu. E se ele diz em sua palavra que ele fará, ele fará. Então vamos falar sobre o interior da cidade por um momento. Gostaria de tocar brevemente nas coisas que João nos conta nesses 2 capítulos. Em primeiro lugar, é uma cidade santa, de acordo com o versículo 2 do capítulo 21. E eu, João, vi a santa cidade. A principal característica desta cidade para a qual um dia nos mudaremos é que ela é santa. Um comentário bíblico de Wycliffe descreve assim: uma cidade santa será aquela em que nenhuma mentira será proferida em 100 milhões de anos. Nenhuma palavra maligna será jamais proferida. Nenhum negócio obscuro será jamais discutido. Nenhuma imagem impura será jamais vista. Nenhuma corrupção de vida será jamais manifesta. Será santa, porque todos nela serão santos. Você não pode entrar na cidade santa, a menos que tenha nascido de novo e tenha ido para o céu. O céu é o lugar da cidade santa. Não só é uma cidade santa, mas a Bíblia diz que é um lugar onde os portões são feitos de pérola. Isso não é folclore, isso vem diretamente da Bíblia. Note o versículo 12 a 21 em Apocalipse 21. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, ao ocidente 3 portas. Esta cidade é mais do que apenas um lugar físico. É a realização da promessa de Deus de um lar eterno para seu povo. Um lugar onde a justiça, a paz e a santidade reinam para sempre. É uma cidade que supera todas as nossas expectativas e imaginações, e é nosso destino final como crentes em Jesus Cristo. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade é quadrada, o seu comprimento é igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. E mediu o muro dela, 144 côvados, segundo a medida de um homem, que é a do anjo. E a construção do muro era de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o 10º, crisópraso, o 11º, jacinto, o 12º, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma só pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Os nomes das 12 tribos de Israel estão inscritos nas 12 portas de pérola, que fazem parte de um muro que circunda a cidade. E João vê todo o muro como um deslumbrante bracelete de diamante. Ele diz que a construção do muro era de jaspe, e a cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Portanto, se você a visse de longe, ela simplesmente brilharia e resplandeceria, e as cores da glória da cidade seriam tão avassaladoras que tirariam o seu fôlego. Caminharemos pelas portas de pérola, lembrando que a única razão pela qual estamos lá
é por causa do sofrimento e da dor do Senhor Jesus, que pagou o preço por nós para que pudéssemos ser redimidos. Então, é uma cidade santa com portas de pérola, e a Bíblia nos diz que os fundamentos da cidade são feitos de pedras preciosas. O primeiro era jaspe, o segundo safira, o terceiro ágata, o quarto esmeralda, o quinto ônix, o sexto cornalina, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jaspe, o 12º ametista. Todos esses são termos gregos que foram traduzidos para o inglês para descrever todas as cores e tons do arco-íris que conhecemos hoje. E a Bíblia diz que essa grande cidade quadrada que desce do céu será construída sobre, e você a verá, um fundamento de 12 camadas, com cada camada contendo uma pedra preciosa diferente, como esmeraldas e diamantes, bem como todas as outras pedras preciosas encontradas em todo o universo. Cada um dos fundamentos será único. Como resultado, quando você vê o fundamento da cidade, você fica impressionado com a beleza de todos os fundamentos de pedras preciosas sob esta cidade massiva de Deus. Em vez de serem 12 fundamentos individuais separados uns dos outros, eles são empilhados uns sobre os outros, e você os vê todos juntos em pequenas ondulações de ouro e pedras preciosas. A Bíblia então diz que não é apenas uma cidade santa com portas de pérola e um fundamento de pedras preciosas, mas também tem ruas de ouro. Eu sei que alguns de vocês pensam que isso também é folclore. Você ouve falar de todas as ruas de ouro no céu. Vamos caminhar em ruas de ouro. Está em todos os antigos espirituais. Está em todas as antigas canções evangélicas. As ruas de ouro estão lá. Realmente existem ruas de ouro no céu? É verdade que há ruas de ouro no céu? Olhe para o versículo 18 e depois novamente para o versículo 21 do capítulo 21. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade era de ouro puro, como vidro transparente. E note o versículo 21. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma só pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Mais uma vez, não consigo imaginar. Você consegue imaginar vendo a cidade enquanto se aproxima dela, observando a cidade de longe, o ouro do lado de fora, as pedras preciosas nos fundamentos e esse lindo senso de luz que emana do trono de Deus para fora da cidade? Esta é a Nova Jerusalém mencionada na Bíblia. É o cumprimento da profecia de Isaías no capítulo 60 e versículo 19. O sol não será mais a tua luz do dia, nem com o seu resplendor brilhará para ti. Mas o Senhor será a tua luz eterna, e o teu Deus a tua glória. Esta cidade é mais do que um lugar físico. É a manifestação final da promessa de Deus de um lar eterno para o seu povo. Um lugar onde a justiça, a paz e a santidade reinam para sempre. É uma cidade que supera todas as nossas expectativas e imaginações, e é o nosso destino final como crentes em Jesus Cristo. O Senhor será